Olá, nessa videoaula vamos falar sobre os ângulos, ver os tipos diferentes de ângulos, reconhecer ângulos OPV, ângulos complementares e suplementares e demonstrar que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Definição: chama-se ângulo a reunião de duas semirretas distintas e de mesma origem. No caso aqui, temos OA e OB formando o ângulo AOB. O é a origem e as semirretas OA e OB são os lados desse ângulo. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos se e somente se um lado de um deles é também lado do outro. Temos aqui três semirretas de mesma origem. Então temos aqui três possibilidades em cada figura. Poderíamos ter aqui AOB, AOC e BOC. Comparando 2 a 2, no caso aqui AOB e AOC, eles têm OA como lado comum. Logo, eles são consecutivos. Comparando AOC, que é esse ângulo aqui, com BOC, eles têm OC como lado comum. E, nesse outro caso, comparando AOB com BOC. Nesse caso, OB é o lado comum. Então, temos aqui três situações de pares de ângulos consecutivos. Dois ângulos consecutivos, eles podem ser adjacentes se não tiverem pontos internos comuns. Então, aqui nós temos AOB, BOC. Tem OB em comum, mas não tem pontos internos em comum. Portanto, AOB e BOC são ângulos adjacentes. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice se e somente se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Aqui temos AOB, OA e OC são semirretas opostas. OB e OD são opostas também. Portanto, esse ângulo AOB e o ângulo aqui COD são opostos pelo vértice O. A medida de um ângulo é um número real positivo associado ao ângulo de forma tal que, primeiro, ângulos congruentes têm medidas iguais e, reciprocamente, ângulos que têm medidas iguais são congruentes. Simbolicamente, escrevemos assim: o ângulo AOB é congruente ao ângulo COD, a medida de AOB é igual à medida de COD. 2. Se um ângulo é maior que outro, sua medida é maior que a deste outro. Então, se AOB é maior do que COD, significa que a medida de AOB é maior do que a medida de COD. E vice-versa. 3. A um ângulo, soma está associada uma medida que é a soma das medidas dos ângulos parcela. Ou seja, se um ângulo MOP é congruente à soma dos ângulos AOB e COD, então a medida do ângulo MOP é igual à soma das medidas dos ângulos AOB e COD. Observação: a congruência, que usa esse símbolo aqui, ou seja, a congruência entre ângulos, é uma noção primitiva que satisfaz os seguintes postulados. O primeiro deles, a propriedade reflexiva. Todo ângulo é congruente a ele próprio. Simétrica.
Se o ângulo AOB é congruente a um ângulo COD, então COD é congruente a AOB. E a transitiva, se AOB é congruente a COD e COD é congruente a um terceiro ângulo EOF, então AOB é congruente a EOF. Bissetriz de um ângulo. Na figura aqui temos um ângulo AOB e uma semirreta interna a ele, de mesma origem da origem do ângulo, de tal modo que essa semirreta divide o ângulo exatamente ao meio. Então, nesse caso, OC é a bissetriz desse ângulo. Ângulo suplementar adjacente. Dado um ângulo AOB, a semirreta OC oposta à semirreta OA, então aqui OC oposta a OA, e a semirreta OB formam o ângulo BOC, que nesse caso é o ângulo suplementar adjacente do ângulo AOB. Então, nesse caso, BOC é suplementar adjacente de AOB e vice-versa. Quanto às medidas, os ângulos podem ser reto, agudo ou obtuso. Ângulo reto é todo aquele congruente ao seu suplementar adjacente. Isso implica que ele mede 90 graus, conforme a figura. Esse quadradinho aqui representa ângulo de 90 graus. O ângulo agudo é um ângulo menor que o ângulo reto, ou menor que 90 graus, como o ângulo COD. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, que é esse aqui no caso, né? Lembrando, maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Ângulo complementar adjacente. Dado aqui um ângulo reto e uma semirreta de origem na própria origem do ângulo, sendo interna a ele, no caso aqui a semirreta OC, ela divide o ângulo AOB em dois ângulos, cuja soma é 90 graus. Portanto, esses dois ângulos são ângulos complementares e adjacentes, já que eles têm esse lado comum. Então, o ângulo BOC é o complemento do ângulo AOC e vice-versa. Quanto ao ângulo raso, é o ângulo cujos lados são semirretas opostas. É o ângulo de 180 graus. Bom, vamos então aqui resolver um exemplo. Temos aqui um ângulo reto que está dividido por uma semirreta. Essa semirreta então determina um ângulo medindo 4x menos 25 e um ângulo medindo x. Então, sabendo que a soma desses dois ângulos é 90 graus, vamos então equacionar esse problema. Assim temos 4x menos 25 graus mais x é igual a 90 graus. 4x mais x, 5x. O menos 25 passa para o outro lado, somando. Então, 5x é igual a 90 mais 25, 115. Logo, x é igual a 115 graus dividido por 5. Daí teremos x igual a
23 graus. Bom, segundo caso aqui, a segunda figura, temos dois ângulos adjacentes que juntos formam um ângulo de 180 graus. Então, 2x mais 4x mais 30 é igual a 180 graus. Então, vamos equacionar. 2x mais 4x mais 30 graus, isso equivale a 180 graus. 2x mais 4x, 6x. O 30 passa para o outro lado, subtraindo. Teremos então 6x igual 150 graus. Dividindo os dois lados por 6, fica x igual a 150 graus dividido por 6. Isso é igual a 25 graus. Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são congruentes. Solução. AOB e COD são opostos pelo vértice. Implica que AOB é congruente a COD. Então aqui a hipótese e aqui a tese. Como fica então? Demonstrando. Considerando aqui na figura o ângulo AOB com medida alfa e o ângulo COD com medida beta, vamos considerar também o ângulo AOD de medida m. Temos alfa mais m são ângulos adjacentes suplementares. Logo, a soma entre eles é 180 graus. O mesmo vale para beta e m. Se nós temos que alfa mais m é 180 e beta mais m é 180, implica que alfa mais m é igual a beta mais m. Logo, alfa é igual a beta. Se alfa é igual a beta, significa que esse ângulo é igual a esse. Portanto, AOB e COD são ângulos congruentes. Agora vamos determinar o x, calcular o valor de x nessa figura. Notem que agora nós temos uma figura que está representando aqui dois ângulos opostos pelo vértice. Então, pelo que acabamos de provar, esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, podemos equacionar da seguinte forma: 2x menos 10 é igual a x menos 20. Então, teremos aqui 2x menos 10 graus é igual a x mais 20 graus. Vamos agrupar aqui 2x menos x igual a 20 graus mais 10 graus. 2x menos x é igual a x. E 20 mais 10 é igual a 30. Aqui temos qual é a medida do ângulo. Vamos chamar esse ângulo aqui de x, que excede o seu complemento. Bom, se o ângulo é x, o seu complemento pode ser indicado por 90 graus menos x. Então, esse ângulo x excede o seu complemento em 76 graus. Podemos então equacionar esse problema da seguinte forma: o ângulo x, ele excede o seu complemento em 76 graus. Isso significa que ele é igual ao seu complemento mais 76 graus. Então fica 90
menos x mais 76 graus. Uma equação muito simples. Vamos passar o x para o primeiro membro, esse menos x. Então vai ficar x mais x é igual a 90 mais 76. Vai dar 166 graus. 2x é igual a 166 graus. Dividindo ambos os membros por 2, teremos x igual a 166 dividido por 2, x é igual a 83 graus. Próximo exemplo. O complemento da terça parte de um ângulo. A terça parte de um ângulo, esse ângulo vamos chamar de x. O ângulo é x. A terça parte desse ângulo, x sobre 3. E o complemento desse ângulo? Quem é o complemento de um ângulo x? 90 graus menos x. Bom, está dizendo que o complemento da terça parte, se o complemento de x é 90 menos x, o complemento da terça parte é 90 menos x sobre 3. Então temos aqui o ângulo é x, a terça parte de x é x sobre 3, o complemento de x é 90 menos x, e o complemento da terça parte de x é 90 menos x sobre 3. Bom, diz que o complemento da terça parte, ou seja, 90 graus menos x dividido por 3, excede o complemento, e o complemento é 90 menos x, em 30 graus. Então, aqui mais 30 graus. Bom, pela equação aqui nós temos 90 nos dois membros, podemos cancelar. Esse menos x pode passar para o primeiro membro como mais x. Teremos então x menos x sobre 3 é igual a 30 graus. Aqui podemos tirar o MMC ou simplesmente multiplicar a equação por 3. Vamos multiplicar a equação por 3 para eliminar esse denominador aqui. Então aqui vai ficar 3x menos, aqui ficaria 3x sobre 3, cancelando, fica x igual 90 graus. 2x é igual a 90 graus. Dividindo os dois membros por 2, teremos x igual a 90 graus dividido por 2. Portanto, x é igual a 45 graus. Então está determinado o ângulo pedido. Bom, agora nós temos aqui dois ângulos são suplementares. E a razão entre o complemento de um e o suplemento de outro, nessa ordem, é de 1 para 8. Eu posso aqui usar duas variáveis, x e y. Vamos usar duas variáveis. Então, esses dois ângulos são x, ou melhor, eu posso fazer diferente. Vou usar só uma variável. Os dois ângulos são suplementares. Se um é x,
quem será o outro? O outro será 180 graus menos x. Bom, está dizendo que a razão entre o complemento de um e o suplemento do outro é de 1 para 8. O complemento de 1, o 1 vai ser o x, tá? Então, quem é o complemento do x? O complemento de x é 90 graus menos x. Então, está aqui o complemento de um. O suplemento do outro. Quem é o outro? O outro é esse aqui, ó. Quem vai ser o suplemento dele? O suplemento de um ângulo é 180 menos o ângulo. Ou seja, 180 menos o ângulo em questão, que aqui está indicado por 180 graus menos x. Vamos simplificar essa expressão aqui. Podemos escrever então aqui. Isso aqui é igual 180 menos 180 menos com menos fica mais x. Então aqui vai ficar igual a x. Então, vamos equacionar agora o problema. Dois ângulos são suplementares. A razão entre o complemento de um, o complemento está aqui, e aqui está o suplemento. Então, podemos escrever que 90 graus menos x, que é o complemento de 1, está para o suplemento do outro. O suplemento do outro é x, como 1 está para 8. Essa equaçãozinha aqui pode ser resolvida multiplicando em cruz aqui, né? Aplicando aquela propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, podemos escrever que x vezes 1, que é x, é igual a 8 vezes 90 menos x. Teremos então x igual a 720 menos 8x. Passando menos 8x para o primeiro membro, teremos 9x igual a 720. X é igual a 720 sobre 9. Isso dá 80. Sendo assim, qual a resposta? Nós queremos o ângulo x. Os dois ângulos são esse aqui. Eles são suplementares. O primeiro x é 80 graus. E o segundo é o suplementar dele. Quem é o suplementar de 80? 180 menos x. No caso, 100 graus. Agora vamos demonstrar que as bissetrizes de dois ângulos adjacentes e suplementares formam um ângulo reto. Então, a solução. Bom, primeiro temos aqui a hipótese. AOB e BOC são adjacentes suplementares. Daqui estão os dois ângulos. AOB e BOC. Vamos pegar as bissetrizes. Está aqui OR e OS. Então,
A hipótese é que AOB e BOC são adjacentes suplementares, OR e OS são as respectivas bissetrizes desses dois ângulos. Isso implica que o ângulo ROS, ou seja, esse ângulo aqui, ele é reto, de 90 graus. Então vamos demonstrar. Se esta semi-reta é bissetriz, então esse ângulo aqui, que eu vou chamar de A, medida A, é igual a esse aqui. E esse ângulo aqui, BOS, que é igual a SOC, vou chamar de medida B. Daí, eu posso observar aqui pela figura que A mais B mais B é 180 graus. Então, 2A mais 2B é 180 graus. Dividindo essa equação por 2, teremos A mais B igual a 90. Então, essa medida aqui mais essa é 90 graus. Portanto, ROS será quanto? 90 graus. Logo, ROS é um ângulo reto.